Você estava bem informado quando decidiu começar uma faculdade de educação física? Você conhecia as condições do mercado de trabalho dessa área? Nesse vídeo, eu vou te apresentar alguns dados sobre os salários da educação física e, sobretudo, sobre alguns fatores que influenciam o mercado de trabalho dessa área. Nós também vamos ver histórias de pessoas reais que conseguiram encontrar um caminho de prosperidade econômica trabalhando na educação física. Embora não existam fórmulas para o sucesso, observar a trajetória percorrida por outros profissionais ajuda a perceber melhor certas possibilidades. Geralmente, quem busca uma faculdade de educação física a fim de se tornar profissional dessa área é apaixonado por esportes e atividades físicas. Além disso, comentários e propagandas sobre educação física geralmente falam de um mercado em expansão e cheio de oportunidades. Mas até que ponto tudo isso é verdadeiro? A paixão é um elemento importante na escolha de uma profissão. Afinal, o trabalho ocupa uma parte relevante da nossa vida. No entanto, a paixão nem sempre é uma boa conselheira. Mais que amor sincero, é preciso também conhecimento para estar bem informado e atento às oportunidades. Segundo dados do Relatório Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho, o salário médio da educação física em 2020 era R$ 2.877 por mês. Esse é o rendimento médio mais baixo entre todos os profissionais da área da saúde. Segundo dados dessa mesma fonte, os salários médios de um nutricionista em 2020 eram de R$ 3.581 por mês. Os de um fisioterapeuta, R$ 3.614, os de um enfermeiro, R$ 4.980, enquanto os de um médico clínico eram de R$ 10.458 por mês. Os valores médios dos salários da educação física são apenas um pouco maiores do que os rendimentos médios de todos os trabalhadores, incluindo os que não possuem diploma de educação superior, que em 2020 ganhavam cerca de R$ 2.489 por mês. Entre os anos 2003 e 2020, os salários da educação física cresceram menos que o salário mínimo. Nesse período, enquanto o salário mínimo cresceu 320%, os salários médios da educação física cresceram apenas 200%. Esses valores dizem respeito apenas aos salários obtidos por empregos com carteira assinada, de modo que rendimentos obtidos de maneira informal não aparecem nessas estatísticas. O trabalho no Brasil, de modo geral, é bastante marcado pela informalidade. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do IBGE, indicam que de cada 10 trabalhadores, 4 estão na informalidade. Embora não existam estimativas atualizadas a respeito do trabalho informal na educação física, essa parece ser uma área bastante marcada por esse tipo de ocupação. Em 2010, uma pesquisa acadêmica conduzida por um professor da Universidade Estadual de Campinas estimou que cerca de 57% dos profissionais de educação física trabalhavam de maneira informal, quer dizer, sem contratos ou carteiras assinadas. E você, valoriza a promessa de estabilidade de um emprego com carteira assinada ou prefere as promessas de maiores salários, mesmo que precise assumir maiores riscos? Mas por que, afinal, os salários da educação física são assim tão baixos? Salários são determinados por muitos fatores. Um deles é a relação entre a oferta de trabalho e a demanda do mercado consumidor. Na educação física, nos últimos anos, houve aumento do número de academias, que são conhecidos locais de trabalho de profissionais de educação física. Segundo dados da Associação Brasileira de Academias, no ano 2000, existiam cerca de 20 mil academias no Brasil. Em 2020, essas estimativas falavam já de 30 mil academias, e um crescimento de cerca de 70% ao longo de 20 anos. Uma vez que academias são locais que demandam trabalho de profissionais de educação física, mesmo naqueles novos modelos de negócios que reduzem ao máximo o número de trabalhadores empregados, entre os anos 2000 e 2020, houve também aumento dos postos de trabalho com carteira assinada nessa área. Segundo os dados do Ministério do Trabalho, o número de postos de trabalho com carteira assinada na educação física cresceu mais de 170% entre os anos 2003 e 2020. O problema é que nesse mesmo período, dessa vez segundo dados do Censo da Educação Superior, do Ministério da Educação,
houve também aumento do número de profissionais de educação física disponíveis nesse mercado de trabalho. Entre os anos 2000 e 2020, o número de pessoas que se formou em educação física cresceu nada menos que 736%, o que é mais de 10 vezes o crescimento do número de academias ou de postos de trabalho com carteira assinada nessa área. O número de profissionais de educação física disponíveis nesse mercado, portanto, cresceu muito mais do que o número de pessoas que demandavam seus serviços no mercado de consumo. O resultado de uma situação como essa costuma ser pressão sobre os salários, que tendem então a diminuir. Naturalmente, as academias não são os únicos locais que empregam profissionais de educação física. As escolas, por exemplo, são espaços de trabalho bastante tradicionais para professores de educação física. No entanto, entre os anos 2000 e 2020, o número de escolas no Brasil diminuiu 17%, enquanto o número de matrículas no ensino fundamental diminuiu 4%. O Brasil passa por uma transição demográfica onde o número de nascimentos tem diminuído, ao mesmo tempo em que a população idosa tem aumentado. Uma das consequências dessa situação, que é inédita no Brasil, parece ser uma progressiva diminuição da demanda por alguns serviços para crianças e jovens, como é o caso das escolas, o que naturalmente afeta o mercado de trabalho da educação física. Essas circunstâncias, portanto, integram o pano de fundo da brutal diminuição do número de matrículas nos cursos de licenciatura em educação física nas últimas 2 décadas. Segundo dados do Censo de Educação Superior, no ano 2000, cerca de 70% das matrículas em cursos de educação física estavam na licenciatura. Em 2020, contudo, esse percentual era de apenas 30%. Mas nem tudo é dificuldade ou má notícia no mercado de trabalho da educação física. Crises, às vezes, trazem desafios que podem esconder também novas oportunidades. Uma das estratégias mais habituais para se destacar em um mercado de trabalho muito competitivo é oferecer serviços diferenciados. Nesse sentido, alguns profissionais de educação física têm se destacado pela sua reconhecida excelência, conquistando reputação, reconhecimento e dinheiro. Outro caminho é tentar sair dos mercados mais competitivos, oferecendo serviços em áreas novas e ainda pouco exploradas. Uma das áreas mais recentes e atrativas da educação física é a da oferta de serviços de treinamento ou consultoria pela internet. Atividades físicas e orientações para treinamento através da internet são comercializadas ao menos desde o início dos anos 2010, se não até antes. No entanto, foi durante a pandemia do coronavírus em 2020, quando academias tiveram que fechar as portas e vários profissionais de educação física se viram impedidos de trabalhar, que ocorreu uma verdadeira explosão da oferta de serviços nessa área. Um dos casos mais conhecidos talvez seja do Norton Melo, famoso por ter sido personal trainer de celebridades como o ex-jogador de futebol Kaká e o cantor sertanejo Fernando Sorocaba. Durante a pandemia, ele começou a fazer lives diárias e gratuitas pelo Instagram para que as pessoas se exercitassem em casa. Em uma dessas lives, ele chegou a reunir mais de 30 mil pessoas, no que é apontado como a maior transmissão mundial ao vivo e pela internet no setor fitness. No ano seguinte, em 2021, já depois do fim da pandemia, Norton Melo continuou promovendo essas aulas online, só que dessa vez cobrando R$ 49,00 por mês para quem quisesse ter acesso ao perfil do Instagram onde essas lives eram transmitidas. O serviço foi contratado por mais de 11 mil pessoas e gerou um faturamento de mais de R$ 5 milhões em um ano. Norton Melo literalmente faturou milhões de reais ligando a câmera do smartphone e dando aulas de educação física pela internet. Mas o ponto de interesse aqui é que Norton Melo já não está sozinho na oferta de serviços online de educação física. Atualmente, assim como o Norton Melo, existem dezenas de profissionais de educação física que se tornaram milionários oferecendo aulas ou serviços de consultoria esportiva através da internet, no que era algo simplesmente impensável antes dessa revolução digital. Camilão, Joyce Maromba, Coach Rubens, Leandro Twin, Raquel Quartiero, Tamila Miranda são alguns dos profissionais de educação física que têm se destacado nesse novo mercado, entre vários outros nomes que podem ser citados nesse sentido. Com as notícias desses sucessos, a educação física viu nascer uma espécie de corrida do ouro em direção à internet.
A internet se tornou uma espécie de novo Eldorado, a serra pelada da educação física no século XXI, um lugar para onde correm trabalhadores pobres na esperança de encontrarem riqueza rápida e fácil. Logo, muitos gurus começaram a vender cursos, livros e fórmulas para ficar rico trabalhando com educação física através da internet. Você talvez já tenha visto alguns deles em vídeos de propagandas nas suas redes sociais. Mas a oferta de serviços online de educação física já não é um segmento novo e pouco explorado. Assim como vários outros nichos de atuação da educação física, a internet também se tornou super competitiva e concorrida, embora profissionais que atuem nesse segmento especulem que ainda há espaço para muito crescimento. Independente do quanto essa avaliação é ou não correta, transformações no mercado de trabalho estão sempre acontecendo e novos nichos estão sempre surgindo. Para onde você acha que caminha a educação física? Qual segmento você acha que será o mais promissor no futuro e como você pode estar preparado para explorá-lo? Eu sou Kleber Dias, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, e junto com meu amigo André Schettino, nós produzimos o canal Educação Física S.A., onde além de vídeos como esse, você encontra também um podcast que vai ao ar todo domingo às 20 horas, dedicado ao trabalho, à carreira e aos negócios na educação física. Se você se interessa por esses assuntos, participe da nossa comunidade de discussão se inscrevendo no canal. Como a inteligência é um fenômeno coletivo, quanto mais pessoas participarem, opinando, criticando, compartilhando as suas reflexões, mais densa e aprofundada vai se tornando a nossa compreensão. Vai ser um prazer contar com a sua participação. Grande abraço e até a próxima. Valeu!